Olá, meus amigos, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família. Sejam todos bem-vindos e com a graça de Deus e intercessão de Nossa Senhora, estamos começando aqui pela nossa TV Aparecida o programa Saúde e Fé. O programa que já tem essa marca registrada, a união entre a ciência médica e a espiritualidade. Aqui, fé e medicina caminham sempre juntas. Você está prestes a se aposentar? Quer alguma orientação? Tem alguma dúvida? Então você não pode perder o programa de hoje, porque daqui um pouquinho estará conosco o Dr. Arnaldo Faria de Sá, advogado, que vai nos ajudar a entender, compreender, orientar tudo sobre direitos e saúde dos aposentados. Mas não é só isso, teremos o nosso quadro Dicas de Saúde, Caravana da Vida, Momento Musical e, é claro, aquele momento especial onde eu quero rezar com você, por você, pedindo a Deus, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, por sua saúde física e espiritual. A nossa produção preparou uma matéria sobre o assunto de hoje. Nós queremos convidar você a assistir conosco, até mesmo para darmos início ao nosso bate-papo com o Dr. Arnaldo sobre esta matéria. Sejam todos bem-vindos, Deus abençoe e vamos à matéria. O termo reforma ou aposentadoria refere-se ao afastamento remunerado que um trabalhador faz de suas atividades. O benefício visa amparar pessoas que não possuem condições de estarem em atividade, protegendo o cidadão de uma vulnerabilidade social. A aposentadoria por idade é o benefício da Previdência mais conhecido e tem o objetivo de garantir ao segurado sua manutenção e de sua família. No programa Saúde e Fé dessa semana, o deputado Arnaldo Faria de Sá é quem vai tirar todas as suas dúvidas sobre aposentadoria, os documentos necessários, seus direitos, deveres e muito mais. Você não pode perder. É com você, Frei Rinaldo. E conforme já anunciamos na abertura do nosso programa, já se encontra aqui nos estúdios do Saúde e Fé o Dr. Arnaldo Faria de Sá. Olha só, minha gente, o currículo desse homem. Deputado federal no seu 8º mandato, contabilista, advogado, professor, membro da Comissão do Estatuto do Idoso. Esse homem aceitou o nosso convite para entrar na sua casa hoje para falar de um tema muito interessante, importante, urgente e atual: direitos e saúde dos aposentados. Doutor Arnaldo, seja muito bem-vindo. Que honra recebê-lo aqui nos estúdios de Saúde e Fé na TV Aparecida, doutor. Eu que agradeço o convite, estou aqui à disposição. Tenho certeza que vou procurar ser um bom coroinha. Que maravilha. Doutor, a gente sabe que o Brasil tem um pouco mais de 500 anos, né? Mas dizem que o Brasil está envelhecendo. O brasileiro está vivendo mais, doutor? Olha, o brasileiro está ficando mais maduro, graças a Deus. Ainda bem que está vivendo mais. Às vezes algumas pessoas vêm fazer as contas, vai crescer a despesa porque a pessoa está vivendo. Graças a Deus que a pessoa está vivendo mais. E que viva muito mais. Esse é o nosso objetivo, que a gente possa dar condições de a pessoa viver muito tempo. E a gente tem que buscar resultados paralelos para dar sustentabilidade para essas pessoas, né, Frei? O senhor falou assim, uma coisa muito interessante, temos que dar condições, doutor. E uma das condições, e o assunto de hoje, assim, a gente trouxe o senhor veio de Brasília diretamente para o programa. Olha só a importância que você, telespectador aqui da TV Aparecida, tem de ter esse homem aqui para orientar. Doutor, a gente sabe, assim, que a pessoa, de repente, trabalhou a vida inteira e está, de repente, quer chegar no final da sua vida para sentar no cadeirinho de balanço, sem parar de trabalhar, claro, sem parar a sua atividade, enfim, mas de repente já começa a projetar o seu aposento. Até mesmo, doutor, assim, que muita gente depende do aposento para a questão de comprar o remédio para a saúde, que é o tema saúde e fé, enfim. Como é que fica essa questão, doutor, assim? Frei, deixa eu falar uma coisa muito importante. Isso foi buscar a origem da palavra aposentadoria, o aposento. Uma coisa maravilhosa, digna, né? Então, esse aposento hoje, como diz o Frei, é para os homens aos 65 anos de idade, para a mulher aos 60 anos de idade, desde que tenham pelo menos 15 anos de contribuição. Para o trabalhador rural, é 60 anos de idade para o homem, 55 anos de idade para a mulher, desde que tenham 15 anos de exercício. Não há necessidade de contribuição. Como pode ser atestado esse exercício? O sindicato rural local da sua cidade dá uma declaração que você trabalhou pelo menos 15 anos e você pode pleitear o seu benefício. No caso rural, o benefício sempre é de um salário mínimo. E no caso do urbano, dependendo da média dos benefícios, é que será calculado o valor da sua aposentadoria. Existe ainda a aposentadoria daquelas pessoas que nunca contribuíram, mas que não têm meio de subsistência. Pela lei atual,
aos 65 anos, tanto o homem quanto a mulher que não tiver meio de subsistência, tem direito a um salário mínimo, que é a chamada renda mensal vitalícia, lei orgânica da assistência social, do LOAS. É verdade que o governo está querendo bagunçar tudo isso aqui. Tem uma proposta no governo que quer 65 para tudo e para todos, sem diferença nenhuma, esquecendo que no campo a pessoa se expõe muito mais à chuva, ao sol, aqueles problemas todos, e a gente vai lutar para que isso não aconteça. Mas a proposta do governo é igualar todo mundo em 65 anos, e olha o absurdo, Frei, que é que a pessoa tenha pelo menos 49 anos de trabalho para ter direito à aposentadoria integral. Como se no país tivesse o pleno emprego. Falam em 12 milhões de desempregados, mas é muito mais do que isso, Frei. Sabe por que é mais do que isso? Porque quem parou de procurar emprego sai da estatística. Quem fez um bico nos últimos 60 dias sai da estatística. Então, se você agregar todos esses, vai dar perto de 20 milhões de desempregados. Então, não é por aí que a gente vai resolver, não. A Previdência e a assistência social merece uma atenção, um carinho. Se tem problema de falta de recursos, vamos criar uma alternativa, vamos buscar uma saída, vamos buscar uma outra proposta. Mas não podemos simplesmente dizer que a culpa dos problemas da economia do Brasil é da Previdência Social. Não é. É dos roubos do Banco BNDES, é roubo da Petrobras, é roubo da Eletrobras, da Nuclebras, dos fundos de pensão. Tudo isso roubaram. E agora que põe a culpa do coitado aposentado e pensionista. Deus me perdoe, Frei. É isso que a gente quer orientar aqui, para isso que o programa, assim, claro, ele é deputado, entende, se alguém que entende esse planeta da realidade brasileira está aqui hoje, gente, entrando na sua casa para nos ajudar a orientar. O senhor citou na sua fala, muito bem colocado, doutor, vários elementos que eu gostaria que o senhor pudesse, assim, detalhar um pouquinho. Por exemplo, essa questão, assim, a pessoa que trabalhou no campo, né? Como é que ela tem que fazer? Poxa, ela está chegando no período já da aposentadoria. O doutor, eu ouvi no programa Saúde e Fé, o doutor Arnaldo falou isso, assim, ó, eu posso ir no sindicato, que histórias, como que fazer, que documento que tem que fazer, tem que arrumar testemunhas, como é que eu posso provar que eu trabalhei no campo, se o meu pai já não tem mais o campo, já vendeu o campo, já estou morando na cidade, sou uma pessoa assim, como é que faz, doutor? Primeiro, que no campo não há necessidade de contribuição. A prova do exercício da atividade já dá o direito. E quem vai aprovar isso é o próprio sindicato rural local. Toda cidade ou a região tem um sindicato rural. Vai no sindicato rural, vai dizer, trabalhei em tal propriedade, em tal rua, em tal cidade, em tal fazenda. O sindicato vai constatar se existe realmente essa fazenda naquele local e ele emite uma certidão de 15 anos de atividade. A pessoa tem que provar, doutor? Ou seja, tem que achar testemunhas que provou que trabalhou aquele tempo? Ele vai dar o nome da fazenda, o nome do proprietário, a cidade, onde foi. Então, mas a pessoa não pode inventar, doutor? Uma pessoa de má fé inventar? Mas o sindicato rural local é obrigado a fazer a pesquisa. Entendi. Eles fazem a pesquisa e é por isso que a certidão deles tem fé. Entendi. E a partir daí da certidão, você tem... É verdade, nós temos que deixar todo mundo alerta. O governo, com a proposta atual, quer mudar isso para 25 anos. Entendi. Hoje é 15 anos, é o suficiente. O governo quer mudar para quê? Eu acho que 25 é um período muito longo. E o governo pode até mudar, mas tem que mudar de uma forma gradativa. Criar uma escadinha, né? Não pode ser 15 para 25 direto, porque aí mata todo mundo e, lamentavelmente, isso não pode acontecer. Eu já disse para o governo tem que respeitar a previdência e assistência social. E isso é uma coisa muito importante e sagrada. Ô, doutor Arnaldo, por exemplo, assim, a pessoa que se aposentou, conseguiu benefício, etc., trabalhou a vida inteira, etc., é só o benefício daquele dinheirinho que vai cair todo mês lá, que vai tirar com o cartãozinho, ou tem outros benefícios? Quais os outros benefícios? Na verdade, a pessoa, quando se aposenta, recebe uma carta da Previdência Social, que está aposentado, e com essa carta ele pode retirar a totalidade do fundo de garantia que tiver disponível na sua conta, ele pode tirar a totalidade das cotas do PIS, vai ter o seu benefício também mantido o 13º salário, não tem 13º por rural, mas por ano tem 13º. Mas nós temos um projeto que já está aprovado pela Câmara, esperando que o Senado possa aprová-lo para tentar recuperar essa questão. É verdade que agora está um pouco mais difícil, porque como o Supremo se manifestou dessa forma e tem a PEC do teto de gastos que limita qualquer novo gasto, a luta vai ser um pouquinho mais longa. Mas não vamos desistir não, Frei. Doutor, então, a gente pode perceber na sua fala assim, que além do valorzinho, a pessoa tem outros direitos, vai ter outros direitos. Por exemplo, o direito de transporte, o aposentado tem o transporte gratuito? Na verdade, hoje, pelo Estatuto do Idoso, isso depende da condição de aposentado ou não, você tem o direito, isso depende da legislação... de ser ou não aposentado. Independe de ser ou não aposentado, mas depende da legislação municipal. A legislação municipal, em algumas cidades é 65, outras é 60, mas tem direito. No Estado, a questão
da viagem intermunicipal, viagem rodoviária intermunicipal, já está regulamentado. Eu queria comentar o governador Geraldo Alckmin, que tem essa preocupação, e a pessoa que é aposentada pode reservar até 2 lugares por ônibus. Até 2 lugares pode ser disponibilizado. Se os 2 lugares... Doutor. Gratuitamente, totalmente gratuito. Se não forem preenchidos, a empresa pode vender. Algumas empresas usam de má fé. Diz que o local já está preenchido, mas na verdade não está. E se isso acontecer, tem a Artesp, que é a entidade reguladora do transporte dentro do Estado de São Paulo. É só ligar para a Artesp e denunciar que não pode acontecer isso. E a nível interestadual tem, só que aí a nível internacional tem um limite. É até 3 salários mínimos. Quem tem mais de 3 não tem direito. Até 3 a pessoa tem direito nessas 2 vagas, com a regulamentação do Ministério dos Transportes, da NTT, tem cumprido e está sendo mais eficaz do que no caso do Estado de São Paulo, que a Artesp tem recebido muita reclamação, que as empresas estão meio reticentes ainda em querer fazer isso. Mas eu acho que a gente tem que continuar cobrando, exigindo, reclamando, como também a gente tem, através do Estatuto do Idoso, as vagas para o idoso no estacionamento, nos shoppings, na Zona Azul, uma conquista muito grande, mas tem tido um probleminha aí, Frei. Sabe qual é o problema? Algum espertinho, às vezes, vai parar na vaga do idoso. Então, se isso acontecer, anota a placa dele, manda para a entidade de trânsito da sua cidade, que o responsável por trânsito saberá o que fazer. Só um detalhe, doutor, você aproveitando que a questão é do idoso, enfim, dos direitos, dos poucos direitos que se tem, de repente a pessoa tem lá a plaquinha do estacionamento e a pessoa é um jovem, mas pega a plaquinha do pai, da mãe, etc., que é idoso, Isso que ele tem acontece direito, muito, e vai lá, lamentavelmente. ele coloca, e daí, doutor? A carteira é cassada e aí não tem mais jeito. Então, quer dizer, o idoso que faz isso, sendo aquela questão do ônibus interurbano, a pessoa faz essa carteirinha e dá para a pessoa que não é autorizada. Essa carteira, quando é presa, não é mais Ou devolvida. seja, Então, o próprio idoso que lutou tanto para ter os benefícios pode perder. você trouxe uma colocação aqui, Frei, que é importante alertar. O idoso, às vezes, o empréstimo consignado, o juro do idoso é mais barato do que o juro normal. Então, alguém da família que precisa de empréstimo pede para o idoso fazer o consignado, que o juro é mais barato, e depois não paga a prestação. Aí a prestação é descontada só do idoso. Do idoso, olha É uma só. coisa absurda, isso não pode acontecer. É má fé. E, logicamente, quem age com má fé, tome cuidado, que vai pagar um dia. A gente está aqui, doutor, programa de saúde, a gente quer que a pessoa chegou àquela idade, que possa ter assim, um mínimo de qualidade de vida, quer dizer, o máximo de qualidade de vida por tudo aquilo que trabalhou, que contribuiu, enfim. A questão do transporte, o senhor já viu que é estatutário, enfim. Farmácia popular. Farmácia popular. Isso, farmácia popular e também... Funciona bastante bem, graças a Deus. Lógico que também tem alguns abusos, é um problema sério que a gente tem visto. Tem pessoa que vai lá comprar o remédio da farmácia popular sem necessitar disso, podia ter até adquirido o remédio, compra na farmácia popular, fica onerando o programa. É um dos belos programas que ficou do governo Lula, entendeu? Foi criado do governo Lula, uma luta importante. E esse programa é fundamental. E, lógico, também tem aquelas farmácias de alto custo. Não é em todas as cidades que tem, mas São Paulo, por exemplo, tem a farmácia de custo em mais de uma região da cidade de São Paulo. A pessoa pode ir lá, pretear o seu medicamento de alto custo, isso é importante. Uma coisa também importante que está no Estatuto do Idoso, as empresas de plano de saúde não podem aumentar demais quando a pessoa mais precisa do plano de saúde. Exato. E muitas têm ido à justiça, a justiça tem dado sucessivamente ganho de causa para impedir o aumento abusivo dos planos de saúde. Porque a pessoa começa... Acho que é um tema interessante essa questão, a pessoa começa a ficar mais... A idade está chegando e, de repente, algumas complicações de saúde... Mais começam a vulnerável, aparecer. né? Exato, fica mais sensível e vulnerável. Então, cuidado nesse sentido quando tem essas cartas de recomendação de alguns planos de saúde, tem que ficar atento a isso, doutor. Tem que ficar atento e, logicamente, aí recorrer à justiça. A justiça já tem pacificado essa história de que não pode aumentar o plano de saúde para as pessoas a partir de 60 anos, eles aumentam, entendeu? E a gente tem brigado muito com os planos de saúde nesse sentido, porque a gente sabe que a dificuldade de atendimento é muito grande e a cidade de São Paulo, pelo menos, tem, além desses planos de saúde, bons hospitais aqui, tanto públicos do Estado quanto públicos do município, que têm procurado dar atenção. São Paulo, inclusive, tem a chamada AME do Idoso. Tem AME do Idoso na Lapa, AME do Idoso na Vila Mariana, tem o Centro de Referência do Idoso em São Miguel Paulista, tem o Centro de Referência do Idoso lá em Santana, no Hospital São Luís Gonzaga, que é ligado à Santa Casa, tem funcionado muito bem. Tem os Centros de Convivência do Idoso, que o Estado
faz em parceria com os municípios, que nada mais é do que a creche do idoso, uma coisa maravilhosa. A gente tem muitos programas para o idoso, mas ainda está faltando, entendeu? Alguma coisa para fechar, porque nem sempre a gente dá a atenção que o idoso merece. Agora tem uma coisa importante, Frei. Por favor. A gente cobra muito o governo, o poder público, a responsabilidade, mas tem muito idoso que é maltratado pela sua família, pela sua comunidade, dentro de casa. Isso, até a edição do Estatuto do Idoso, era crime de ação privada. Então, se o idoso fizesse uma reclamação que foi agredido, foi machucado, que foi ofendido, ele tinha um prazo de 6 meses para poder fazer a representação e a apuração ter continuidade. Hoje não é mais assim, não. Hoje é crime de ação pública. Qualquer coisa contra o idoso, o delegado, o escrivão, o investigador, o Ministério Público, Defensoria Pública, é obrigado a fazer a ação para responsabilizar. A gente está nos dois extremos, tem para a criança e também tem para o idoso, ou seja, são fases da vulnerabilidade, ou seja, aí essa questão da E o idade idoso chega e é a criança na outra ponta, né? Exato, né, doutor? Assim, que fica nessa dependência. A grande vantagem dos idosos hoje em dia, padre, me pergunta, Claro. aqui, é que a fé deles é boa. E quando eles têm fé, ajuda, eles acreditam, eles se impulsionam. Então, o que é maravilhoso, todo ano, em janeiro, a gente realiza lá na Basílica Nossa Senhora Aparecida a Missa do Aposentado. Tivemos agora, no final de janeiro, a missa, no último domingo, missa maravilhosa, a Basílica lotada, aposentados de tudo. E esse programa é da TV Aparecida, doutor. TV Aparecida cobriu. Eu me lembro do ano passado, a participação do Dom Luciano ainda, que estava lá em Aparecida, foi maravilhoso, uma missa assim, com muito amor, com muita alegria, muita dignidade, com toda a fé, respeito, com toda né? dignidade, respeito, uma coisa maravilhosa. E eu estava em Brasília essa semana numa reunião com vários idosos, eles estavam comentando a missa de Aparecida agora no último janeiro de domingo. Que maravilha, gente. O programa está maravilhoso. Nós trouxemos hoje, que geralmente você está acostumado aqui no Saúde e Fé, médicos, cirurgiões, enfim, todo tipo de médicos que já passaram por aqui. Mas hoje a gente quer, hoje no programa, cuidar um pouquinho da sua saúde, de repente financeira, de repente esse momento que você está se preparando para se aposentar, se preparando para isso, enfim. Tudo isso precisa de orientação. Está aqui conosco um dos maiores especialistas quando o assunto é esta orientação. Vou chamar o nosso primeiro intervalo. Na sequência temos muito mais informações. Vou perguntar para o doutor Arnaldo, e a questão da pensão? E uma pessoa que é aposentado, mas a renda é baixa, ele pode continuar no mercado de trabalho? Tudo isso e muito mais no próximo bloco, aqui no Saúde e Fé, que volta já só para você. Mas antes, esse recadinho. Há mais de 30 anos no mercado, a Dalon Alimentos se tornou uma marca consolidada de sucesso e qualidade. Com grãos cuidadosamente selecionados e o emprego de alta tecnologia, a Dalon Alimentos produz o arroz mais consumido em todas as regiões do país. São várias marcas que estão presentes no prato do povo brasileiro. Não leve para sua mesa qualquer tipo de arroz. Prefira Arroz Dalon. Arroz Dalon, o arroz mais saboroso do Brasil.